vida esse assunto, porque um amigo meu tinha virado diretor de uma entidade sem fins lucrativos, era uma entidade cultural, precisava de um advogado. Obrigado. E perguntou se eu tinha interesse. Eu tinha acabado de abrir o escritório. Falei, claro, eu estou doido atrás de cliente, preciso pagar as contas, mas eu não faço ideia do que é isso que você está me falando, esse tal de terceiro setor. Aí foi muito curioso, porque ele também não sabia. Ele tinha sido convidado, né, por outras razões, falou, não, mas eu também não sei, a gente aprende junto. Maluco, né? Mas enfim, né? E de lá para cá, o que eu percebi? Que muitas vezes nessa discussão, quando a gente fala de projeto social, de terceiro setor, de ONG, aparece na nossa frente, todo dia, ou quase todo dia, uma pergunta sem resposta. Ou um desafio, ou alguma coisa assim que a gente nunca viu na vida. E aí a gente tem duas opções, né? A gente pode sentar no chão e chorar, ou a gente pode tentar achar uma resposta, um caminho para aquilo ali. Então, o tema que a gente selecionou aqui hoje, ele vai um pouco nessa linha de tentar dar algumas respostas ou chamar atenção para algumas questões que eu imagino que talvez já tenham passado pela cabeça de alguns de vocês, né? Para a gente poder fazer um planejamento em relação a cada atuação, né? Cada situação. Já tem até um núcleo que está sendo, né, gestado aqui, então acho que vai ser uma discussão muito importante, a gente aprofundar aqui algumas questões de natureza jurídica. Você passa aí, por favor? Então, ótimo. Então, primeira coisa, né? Terceiro setor. O que significa terceiro setor? Bem, está funcionando? Então, ótimo. Então, ali, terceiro setor. Bom, se a gente fala em terceiro setor, deve existir um primeiro setor e um segundo setor, né? Então, isso aqui, esse conceito, ele é uma construção doutrinária, uma construção acadêmica, na verdade, para tentar colocar certas atividades, certas iniciativas dos particulares, das pessoas, no campo social. Então, como que seria esse desenho aqui? O primeiro setor, ele é chamado do Estado, do poder público. Ele é considerado o primeiro setor dentro desse desenho aqui. O segundo setor seria o empresariado. Então, as empresas que atuam com finalidade lucrativa estariam dentro desse chamado segundo setor. E o terceiro setor, por sua vez, ele seria composto pela sociedade civil que se organiza para atuar em atividades de interesse coletivo, de interesse social. Tá? Então, sociedade civil, então são particulares, que se organizam, e aí essa questão da organização acho que vai ser o ponto principal do nosso papo hoje, né? Como se organizar, por que se organizar, de que forma se organizar, para atuação em áreas de interesse social, que aí podem ser as coisas mais variadas. A gente tem atividade na área do esporte, a gente tem atividade na área da cultura, na área da infância, na área de idoso, né? Na área de reciclagem, né? O meio ambiente tem atuação também. Eu vou até falar um pouquinho sobre lei de reciclagem mais adiante, que é uma coisa bem nova, principalmente em termos de captação de recursos. Tem saúde, tem assistência social, tem pesquisa científica, tem milhares de coisas que podem entrar nessa questão do terceiro setor, né? Quando a gente pensa principalmente em demandas da sociedade. Bom, então aqui a gente tem esse desenho, né, conceitual, primeiro, segundo e terceiro setor, mas claro que isso é uma ilustração. Isso não quer dizer que o primeiro setor vive lá a vida dele num espaço separado do segundo setor, que está em outro local, e o terceiro setor num terceiro lugar ali, incomunicável com os outros dois. Claro que não é assim. A gente tem, na verdade, toda uma interação entre esses setores, que o tempo inteiro estão ali fazendo parceria, estão atuando em conjunto, e isso vai ser muito importante quando a gente pensa, principalmente em captação de recursos, né, em mobilização de recursos. Alguém tinha levantado a mão? Pois não. Professor Renato. Sou eu. E eu sou o Valdir, prazer. Prazer. Nós somos colegas. Ah, que bom. E outros colegas meus que militam nessa área do terceiro setor comentaram comigo que agora já existe um quarto setor. Quarto setor? Isso.
O senhor ouviu falar sobre isso juridicamente? Não, nesse desenho não. O que eu sei de quarto setor é na área de economia, que aí é uma outra questão que às vezes dá uma confusão, que é quando você separa as atividades econômicas em indústria, como é que é? Poder público, indústria, comércio, serviço, uma coisa assim, que historicamente você fala de 3 tipos de atividades e agora discute-se uma quarta. Posso estar falando bobagem aqui, tá? Eu particularmente não ouvi falar nisso, em um quarto setor separado. Vou procurar saber. Foram as empresas, né, que já trabalham a parte social, empresa social. Empresa social. Aí enquadraram nesse... Como um quarto setor? Nesse modelo, pois não. Quarto setor. Eu ouvi dizer o 2,5. É o 2,5, não entendi. Agora eu entendi. É o quarto, é o 2,5, depende, né? Os 2,5 são empresas privadas com responsabilidade social. Exato. Não, boa pergunta. Ótimo. Vamos fazer aqui um recorte então. Essa pergunta é muito boa, porque ela tem a ver com a forma de organização. O que acontece? Vamos pensar em 3 setores, certo? O terceiro setor, que é o que a gente acaba lidando mais a fundo, e tem algumas formas jurídicas de organização clássicas dentro do terceiro setor, principalmente associações e fundações, eu vou mencionar isso aqui um pouquinho também. Aqui no Brasil, a legislação de terceiro setor ela é extremamente complexa. Ela é muito bagunçada mesmo. Quando eu brinquei, que falei que no começo da minha carreira todo dia tinha uma pergunta sem resposta, não é força de expressão não, tá? Era todo dia mesmo. E ainda hoje, de vez em quando, eu me deparo com alguma pergunta sem resposta, mesmo com esse tempo todo de trabalho com as organizações. Então, o que ocorre? Tem algumas situações, eu vou dar 2 exemplos separados aqui para a gente entender. Tem algumas situações, né? Vamos primeiro exemplo aqui, que a pessoa quer se organizar, quer formalizar ali uma pessoa jurídica, para ele poder ampliar o alcance do projeto social que ele está ali executando com o próprio CPF. Tá? Tem alguns casos que a estruturação no campo do terceiro setor vai ter alguns complicadores, principalmente de ordem tributária. E esse é um ponto importante. Não é porque a entidade está no terceiro setor, não é porque a entidade não tem fins lucrativos, que automaticamente o poder público a dispensa do pagamento de todos os tributos que existem. Não é assim que funciona. Na verdade, tem situações de entidades, né, de ONGs, que pagam alguns tributos e tem vários casos que são controversos, que você tem até discussão judicial, execução fiscal, enfim. Então, tem situações que a pessoa que está com a iniciativa na mão, ao invés de estruturar uma entidade do terceiro setor e enfrentar todas as questões que são complexas, que são difíceis muitas vezes, o que ela faz? Ela prefere abrir uma empresa no segundo setor, então um tipo jurídico próprio do empresariado, só que aí ela toma uma decisão de gestão no seguinte sentido: ao invés de eu gerenciar essa empresa buscando lucro, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir aqui um prolabore, um valor fixo para remunerar o meu trabalho, pensando na pessoa que não está ali, não consegue estar ali voluntariamente, mas isso pode acontecer, e o restante do dinheiro eu vou sempre reinvestir na atividade, que vai ser uma atividade de interesse social. Criei a empresa para atuar numa área de interesse social, são as chamadas empresas sociais, como bem colocaram ali, tá? Então, juridicamente, é uma pessoa jurídica igualzinha às empresas, só que internamente o dono, o sócio da empresa, resolve dar um funcionamento para essa entidade com uma característica diferente. Ele foca numa atividade de interesse social e todo o dinheiro que seria o lucro dele, que ele poderia botar no bolso, ele fica reinvestindo na execução daquela atividade. Tá? E isso acontece muitas vezes, principalmente em áreas que a tributação do segundo setor para aquela atividade específica é uma tributação reduzida, né, um regime de simples, por exemplo, alguma coisa assim, que a pessoa que está com a iniciativa entende que ele consegue suportar. Então ele toma uma decisão, né, nesse campo tributário principalmente, no seguinte sentido: eu prefiro pagar o tributo do que
gastar ali todo um esforço, um dinheiro, numa discussão que vai durar anos e eu não vou saber o resultado dela. Isso tem acontecido muito na área de ILPI, das instituições de longa permanência de idoso, né, que antigamente a gente chamava de asilo. Tem muita entidade sendo criada no formato de empresa social, porque ela consegue tributariamente se enquadrar numa alíquota mais baixa, ela consegue ali suportar aquilo, e para certas iniciativas funciona melhor do que abrir uma entidade sem fins lucrativos e depois você entrar numa briga tributária ali que você não sabe o que vai dar. E que pode ser, no final das contas, uma carga muito maior do que aquela que a empresa no Simples para essa atividade paga. É uma distorção da legislação? Claro que é. Né? A legislação devia ser mais amigável com essas atividades de interesse social. Tá? Mas a realidade nossa acaba sendo essa. Então, esse é um primeiro ponto. Outra questão, dentro do ponto que vocês levantaram, são as empresas que atuam numa atividade empresarial normal, uma indústria, um comércio, enfim, mas percebe que é importante que ela faça alguma atuação de interesse social. Tá? Ou seja, ela tem uma finalidade típica do segundo setor, ela não foge disso, mas ela complementa com uma preocupação social. Tá? Isso está muito na pauta do dia, principalmente por conta de uma sigla que surgiu de uns tempos para cá, que é ESG, que talvez você já tenha ouvido falar também, né? É uma pauta que está muito presente agora no campo corporativo, que fala que as empresas têm que ter preocupação com o meio ambiente, que é o E, né? O environment, que é a sigla em inglês, com governança, que é o G, e a governança no ambiente corporativo ele acaba sendo uma coisa mais voltada à relação entre sócios, e o S, que é a pauta social, que aí tem tudo a ver com a gente. Tá? Eu costumo dizer que nas empresas o S do ESG ainda está meio adormecido. Ele merece ser despertado. Até porque não necessariamente a empresa vai cumprir essa pauta social executando a atividade por si só. Até porque muitas vezes a empresa não tem vocação para aquilo, não conhece exatamente a matéria, a realidade, mas ela quer ajudar. Aí o que acontece em várias situações? Ao invés da empresa executar a atividade social, ela procura apoiar um projeto de interesse social. Então, de novo, a gente pode estar presente aqui. Né? E, de novo, a gente tem uma situação que a gente tem primeiro, segundo e terceiro setor, mas existem relações entre eles. O segundo setor pode ser um apoiador do terceiro nesse sentido, né? Fazendo patrocínio. Eu já vi casos de entidade que disponibiliza mão de obra voluntária para certas ações sociais. Tá? Então, acho que é isso. Então, o 4, às vezes é chamado de 2,5, e ele pode se manifestar dessas duas maneiras. Ou você tem uma empresa que executa diretamente a atividade no formato de empresa social, que é uma coisa menos comum aqui no Brasil, mas existe, ou ela atua como parceira de uma entidade típica de terceiro setor. Ok? Acho que é isso que eu quero ponto aqui. Legal. Bom, aí a gente tem uma pergunta aqui importante. Acho que boa parte de vocês fazem a atuação social em caráter pessoal, não é isso? Tem muita gente aí que toca o projeto com o próprio CPF, não é? Alguém aqui trabalha numa estrutura que já está formalizada com o CNPJ separado? Então está meio a meio, mais ou menos. Legal. É bom até para troca de experiência, né? Para quem está pensando em estruturar um CNPJ de alguma forma, poder conversar com um colega e entender como que foi o processo de cada um, quais desafios foram enfrentados, quais soluções foram feitas. Mas se eu perguntar para a turma aqui, né, principalmente quem teve a experiência de tomar a iniciativa de criar um CNPJ, além, né, da atividade social em si, se eu perguntar, mas por que vocês resolveram fazer isso? Uma questão que é muito recorrente quando eu faço essa pergunta é o seguinte: olha, porque a coisa foi tomando um corpo, né, foi ali ampliando, e chegou num momento que estava muito misturado com o meu próprio CPF. O dinheiro do patrocínio caía na minha conta pessoa física, a contratação que eu fazia era pessoa física também, etc. Isso não é bom, né?
Isso não é bom por N razões. Primeiro, que toda atividade, seja do primeiro, segundo ou terceiro setor, ela pode estar sujeita ali a oscilações, né? Esse ano eu fiz uma captação boa, mas nesse ano agora as contas apertaram, ou teve uma despesa que aumentou, etc. E como é que eu faço? Então, a primeira coisa é essa, né? Até a questão do próprio patrimônio pessoal do CPF, da pessoa que teve ali a iniciativa. Você fazer uma separação te protege melhor nesse aspecto. Segundo, né, a Stephanie falou aqui em questão de confiança, né? Quando você tem uma estruturação do CNPJ, né, bem ali organizada, com a contabilidade própria, com a prestação de contas, etc., isso te ajuda a gerar confiança no possível apoiador. Tá? E vejam bem, eu estou querendo dizer aqui que, poxa, mas o meu CPF é limpo, eu não tenho nunca tive problema na vida, então eu estou aqui, enfim. Não, mas não é isso. Na verdade, assim, os sistemas de controle das próprias empresas, enquanto patrocinadoras, eles sempre vão partir da seguinte lógica. Será que o CPF dá conta de fazer tudo isso que eu estou, né, vou apoiar aqui? Né? Será que o CNPJ não demonstra uma estrutura mais sólida para execução, melhor organizada, que pode envolver mais pessoas? Então, né, o potencial parceiro sempre vai pensar dessa maneira. Tá? E aí, mesmo quando a gente vai passar para a parte de legislação de captação de recursos, tem algumas ferramentas de captação, que no final aqui da minha fala eu vou fazer um apanhado das principais ferramentas. Algumas ferramentas até permitem que você apresente um projeto com um CPF. Lei de Incentivo à Cultura permite, por exemplo, tá? Mas elas são exceções e quando permitem, normalmente os tetos, né, os valores máximos dos projetos são menores. Então tem a ver também com aquela questão que eu mencionei, que muitas vezes a nossa iniciativa, o nosso projeto, ele vai crescendo, vai tomando corpo, chega uma hora que ele bate num teto, mesmo quando eu uso ferramentas de captação em nome de pessoa física. Então também tem essa questão. Então, essa pergunta do porquê se organizar, se formalizar, normalmente passa por essas questões. Agora, tem alguns detalhes, né? É tão importante quando a gente responder por que se organizar, a gente responder quando se organizar. Não necessariamente todo projeto está num estágio de maturidade que já demande uma organização jurídica como um CNPJ, uma pessoa jurídica separada. Às vezes o projeto tem que maturar um pouco mais para chegar nisso. E como se organizar? Que é outra questão muito importante, né? E esse como se organizar, eu não estou dizendo pura e simplesmente monte uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Na verdade é uma pergunta que ela tem um detalhamento muito maior, né? Qual o tipo de pessoa jurídica? Quantas pessoas estarão envolvidas? Como essas pessoas estarão envolvidas? Qual que é a atribuição de cada uma? É trabalho voluntário? É trabalho remunerado? Vão ser as duas coisas conjugadas, né? Onde que essa entidade vai funcionar? Qual que é o nome? Qual que é o objetivo? Né? Quem internamente toma as decisões, né, as questões de governança? Qual órgão vai ter? Vai ter conselho fiscal, vai ter conselho administrativo, vai ter assembleia, vai ter diretoria, vai ter gerência? Ou seja, aqui a gente tem milhares de informações que vão acabar vindo a reboque dessa pergunta. E aí tem uma questão que eu já queria colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Quando a gente fala aqui, então, nessa organização, principalmente uma organização no sentido jurídico, né, que é a minha área, o que eu noto? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura jurídica, histórica, que ela puxa a gente muito, principalmente nessas áreas aqui, e nas áreas que tem, às vezes, relação com o poder público, puxa a gente muito para uma perspectiva mais burocrática, mais formalista. Então é muito natural a gente, às vezes, na dúvida, a gente ir pelo caminho mais complicado, pelo caminho mais burocratizado, mais complexo. Como se isso fosse necessariamente o melhor instrumento de gestão.
E isso não é verdade. Não necessariamente é verdade. Depende muito do caso concreto. E como o terceiro setor, ele tem uma legislação, como eu mencionei, que ele é bastante complexa, né? Muito ali fragmentada, né? Às vezes tem duas leis que se aplicam sobre uma certa situação por razões diferentes, uma lei não conversa com a outra, tem coisa que é incompatível a princípio, enfim. Então, como a característica da legislação do terceiro setor é essa, é muito comum a gente não ter uma resposta pronta para uma certa situação e, na dúvida, a gente intuitivamente buscar um caminho que é mais complexo, que é mais burocrático. E aí pode ser que depois eu tenha um problema na execução daquela regra que eu criei para mim mesmo. Eu me inspirei na legislação do poder público, criei aqui dentro da entidade uma comissão permanente de compras e contratações, com pregoeiro, com ordenador de despesas, etc. E tal. Poxa, às vezes eu não tenho naquele momento nem gente disponível para fazer a ponta do trabalho, que dirá ter perna para ficar criando esse tipo de estrutura interna. Eu já vi entidade que uma vez ela quis fazer um documento, que eu vou falar sobre ele rapidinho mais para frente, com um regulamento de compras e contratações, né, um manual, como que a entidade iria fazer as despesas dela, né, etc. Que é um documento interessante em várias situações, porque ele te dá ali uma transparência, né? Eu vou colher orçamento, eu vou publicar um edital simplificado a partir de certo valor, né? Eu vou prestar conta dessa forma. Poxa, um documento bacana. A entidade, como ela estava na dúvida, ela foi e buscou o regulamento de compras e contratações da Petrobras, que é a maior empresa do país. Eu falei, bom, se você tiver o orçamento da Petrobras, talvez isso faça sentido para a sua realidade. Se você não tiver o orçamento da Petrobras, talvez seja melhor a gente repensar esse documento gigantesco que você colocou na sua vida, porque você não vai dar conta de executar isso aqui. Pura e simples. Tá? Então, esse é um alerta importante, né, tanto para quem, né, está ainda na fase de projeto, pensando em formalizar, quanto para quem já está formalizado, porque a atuação das entidades, né, e os próprios documentos de organização das entidades, eu costumo dizer que são documentos vivos. Eles demandam revisões, né, e reflexões de tempos em tempos. Isso é natural por 1000 razões, porque a legislação muda, porque a realidade orçamentária da organização muda, porque as pessoas que estão ali envolvidas mudam, porque a realidade social ao redor da instituição se altera também, e por aí vai. Tá? Então é sempre importante a gente ter essa reflexão. Será que esse caminho aqui é o mais adequado? Será que eu posso fazer isso de outra maneira? Será que eu preciso mudar algum documento interno para conseguir fazer isso? Então são perguntas que são permanentes, eu diria, dentro das entidades. Mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então, como eu mencionei, o terceiro setor, ele se organiza por meio de pessoas jurídicas de direito privado, isso é uma questão importantíssima aqui, e sem fins lucrativos. Bom, primeiro a questão do caráter privado. Quando a gente tem pessoas de direito privado, como é o caso do terceiro setor, a gente, do ponto de vista jurídico, a gente se submete a um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade. Esse é um princípio que existe para a administração pública também, tá, gente? Também se aplica ao poder público. Só que ele se aplica de forma diferente para instituições privadas e para entidades públicas. Uma entidade privada, né, a partir do princípio da legalidade, ela pode fazer tudo aquilo que não seja proibido por uma norma. Então eu tenho uma liberdade maior, posso fazer tudo aquilo que não for proibido, tudo aquilo que não haja uma vedação numa norma específica. O poder público é o contrário. O poder público, pelo princípio da legalidade, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe autorizar. E isso muitas vezes para o poder público é um elemento que engessa a atuação. Porque por mais habilidoso que seja o legislador que criou uma norma, por mais experiente que ele seja, por mais inteligente que ele seja, quando eu falo norma aqui, não é só uma lei em sentido estrito, é qualquer tipo de norma, um estatuto, por exemplo.
que é uma norma interna. Por mais capacitada que a pessoa seja, ela, primeiro, não tem bola de cristal, ela não consegue prever o futuro. Então, eu tenho que entender que aquela norma pode ser que em algum momento ela fique desatualizada, pode ser que em algum momento eu me depare com uma situação que não foi prevista. Então, eu não posso cair numa ilusão de que uma norma vai resolver a minha vida para todo sempre. E além disso, a pessoa, o legislador aqui no caso, a pessoa que está fazendo a norma, além de não ter bola de cristal, ele não é onisciente, ele não tem percepção perfeita e completa nem de tudo que existe agora. Então pode acontecer também de eu, neste momento, interpretar equivocadamente determinada situação, né? Achar que determinada coisa funcionava de um jeito e previ a minha norma a partir dessa premissa, na verdade funciona de outro, tá? Então, enfim, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, justamente porque não há como a legislação ou as normas do modo geral, os documentos jurídicos que eu vou desenvolver aqui, consigam perfeitamente resolver tudo que apareça na nossa frente, tá? E isso vai influenciar muitas vezes na técnica de redação dos documentos. O meu estatuto prevê quem vai resolver os casos omissos, por exemplo. Esse é um bom exemplo de técnica para tentar evitar problemas a partir dessas limitações cognitivas que todos nós temos. Apareceu uma coisa que a gente nem imaginava, tá bom, quem é que vai resolver? E a diretoria, é o conselho, é a assembleia? O estatuto pode ter esse tipo de previsão. Os casos omissos serão decididos desta maneira aqui. Tá? Enfim, então essa é uma questão importante, a gente entender que a característica nossa é de direito privado, e isso é muito importante, porque principalmente para a entidade que capta algum tipo de recurso público, seja um repasse direto do poder público, seja dinheiro com incentivo fiscal, né? Lei de esporte, cultura, etc. A pessoa que está lá no poder público e que fiscaliza a entidade, muitas vezes confunde essas questões. Muitas vezes acha que, pelo simples fato da entidade ser parceira do poder público ou gerir um recurso público, automaticamente ela está sujeita à mesma legislação que o próprio poder público. E isso não é verdade. Tá? Eu estou sempre falando aqui do direito, mas isso se aplica a outras áreas também. Eu já vi caso, por exemplo, de entidade ser fiscalizada pelo poder público, que ela tinha lá uma parceria, né, geria lá um recurso de um convênio na época, e o contador da auditoria do Estado questionou o contador da entidade, falando, por que você não usou essa norma contábil aqui? Né, quem tem aí conhecimento contábil sabe que lá também tem um monte de norma, né? ITG, norma disso, princípio daquilo, enfim. É quase um mundo jurídico próprio ali, só que na contabilidade. E foi muito engraçado, eu estava nessa reunião. O contador virou e respondeu, porque essa norma que você está falando é a norma que se aplica em contabilidade pública. Eu não sou uma entidade pública, eu sou uma entidade privada. Imagina se o contador não soubesse disso, não tivesse conhecimento desse detalhe que era crucial. Ele ia mudar a contabilidade inteira da organização por conta de uma percepção equivocada da pessoa que estava ali fazendo a fiscalização, e aí depois, só falar de contabilidade, chegou uma contadora. Que maravilha, bom dia, Andréia. Estou falando de contabilidade aqui, falando bem dos contadores, ó, só elogio. Mas enfim, se a entidade não tivesse, naquele momento, uma assessoria contábil que entendesse do assunto, ela ia cair num tremendo problema. Porque depois a aplicação equivocada da norma contábil ia gerar uma série de outros problemas para a instituição, inclusive do ponto de vista tributário. Então, olha como um detalhe, uma coisa que aparentemente é pontual, que é justamente essa característica privada do terceiro setor, pode ter desdobramentos os mais variados. Por que você, entidade, não usou a lei de licitação para poder gastar esse recurso público? Porque eu não estou sujeito à lei de licitação, eu não sou entidade da administração pública. E nem faria sentido
Até porque quando o poder público aplica uma lei de licitação, ele, primeiro setor, tem toda uma estrutura que o permite fazer aquilo. Tem imprensa oficial para publicar edital, tem comissão permanente de licitação, etc, etc, etc. As estruturas das entidades não chegam nem perto disso. Enfim, e a outra questão, pode passar, por favor, é a característica das entidades serem sem fins econômicos ou lucrativos, que é outro ponto importantíssimo aqui. Tá? Eu usei as duas expressões porque na legislação a gente encontra os dois termos, tá? Entidades sem fins lucrativos e entidades sem fins econômicos. Os dois são colocados de certa forma como se fossem sinônimos. Eu acho que o legislador aqui não teve exatamente uma percepção muito clara do que ele estava escrevendo. Eu pessoalmente prefiro a expressão sem fins lucrativos. Por quê? Bom, primeiro, porque atividade econômica, né, o conceito de atividade econômica, significa produção de bens e serviços. Isso está lá nos livros de economia. Qualquer manual de economia que a gente pega, básico, vai falar alguma coisa assim. Atividade econômica, produção, significa gerar bens e serviços. Ora, o terceiro setor, ele gera bens e serviços, mesmo nos casos que ele não cobra por isso. Mas ele oferece alguma coisa para a sociedade em termos de entrega. Eu vou dar uma aula de capoeira gratuita naquela comunidade ali. Isso é um tipo de serviço que está sendo ofertado, mesmo sem ser cobrado. A questão aqui não é a cobrança. A questão é a essência da atividade. Então, tecnicamente, conceitualmente, o terceiro setor exerce sim atividade econômica. O ponto crucial é a questão do lucro. E aí, isso não tem a ver com a atividade que é executada e nem com a forma de arrecadação de recursos. O fato de uma entidade arrecadar recurso financeiro não tem nada a ver com a questão da vedação à finalidade lucrativa. São duas questões perfeitamente compatíveis. Eu posso arrecadar dinheiro e posso permanecer caracterizado como uma pessoa jurídica sem finalidade de lucro. O que é o definidor aqui? É a destinação que é dada ao dinheiro arrecadado. É a destinação que é dada a um eventual superávit, uma eventual sobra de dinheiro. Conseguir arrecadar mais do que eu gasto. O que eu faço com esse dinheiro? No caso do terceiro setor, as entidades são obrigadas a reinvestir esse recurso conforme suas atividades estatutárias, conforme objetivos previstos no estatuto. É diferente do segundo setor. No segundo setor, no empresariado, a sobra de recurso financeiro pode ser distribuída entre os sócios. E o sócio, às vezes, recebe esse dinheiro sem ter levantado da cadeira, pelo simples fato de ele ser dono de um pedaço da empresa. Fui lá na Bolsa de Valores, comprei ações do Banco do Brasil, o Banco do Brasil deu lucro. Um pedacinho daquele dinheiro é meu pelo simples fato de eu ser dono da ação. Eu não tive que ir lá na agência bancária trabalhar, oferecer empréstimo, nada disso. Isso é uma situação de distribuição de lucro, tecnicamente falando. Eu recebo dinheiro em função de uma propriedade que eu tenho de ações ou de cotas ou de um espaço que eu ocupo ali. No terceiro setor isso não pode. No terceiro setor, como eu falei, todo recurso tem que ser reinvestido na atividade para a qual a entidade foi criada. Só que tem um detalhe importante aqui. Distribuição de lucro não se confunde, como eu acabei de explicar, com obtenção de receita e nem com remuneração por prestação de serviço. Então, novamente, distribuição de lucro é uma coisa, e isso no terceiro setor é proibido. Remuneração de atividade profissional é outra. E isso no terceiro setor, a remuneração da atividade profissional, ela é permitida. Qual que é a diferença? No caso da remuneração, eu tenho uma relação contraprestacional com determinada pessoa. Eu pago você para você executar uma atividade para mim. Uma relação, então, portanto, de mão dupla. E o pagamento, ele é condicionado
ao exercício dessa atividade, desse trabalho. Então, uma entidade do terceiro setor pode ter funcionários? Pode. E esses funcionários podem receber salário? Na verdade, eles devem receber salário. Porque o terceiro setor ele está sujeito à legislação trabalhista, assim como o segundo setor. Né? Você só não vai fazer pagamento se a pessoa for um voluntário, que é outra coisa. E, inclusive, o voluntário, a entidade tem que ter com ele uma relação de voluntariado devidamente formalizada. Tem uma lei de voluntariado, que é a Lei 9608, que exige que você tenha um termo de voluntariado escrito e assinado pelas partes como condição básica para aquilo ser entendido como uma relação gratuita. Aí tudo bem. Tá? Então esse é um ponto importante aqui, esse conceito, porque é outra coisa que dá muita dúvida, muita confusão até hoje. De vez em quando eu me deparo com gente falando, você não pode remunerar ninguém dentro da entidade, porque senão você não se caracteriza como instituição sem fins lucrativos. Está errado. Tá? E essa é outra questão que a gente tem que perceber aqui. Claro que aqui, dentro do EMOS, a gente está com um público que tem uma particularidade que vocês têm lá a relação com a carreira militar. Tá? Então, quando eu falo que a entidade pode remunerar as pessoas, eu estou fazendo uma observação exclusivamente do ponto de vista da entidade. Claro que, se a pessoa que presta o serviço, ela está sujeita a um estatuto militar, ou mesmo um estatuto de servidor público, ou alguma outra condição, que eventualmente vede uma remuneração para essa pessoa, eu também tenho que levar isso em conta. Tá? Então, cuidado. De novo, quando eu falo aqui que o terceiro setor pode remunerar, isso é metade da análise. Eu tenho que observar se a pessoa que vai prestar o serviço e eventualmente ser remunerada não tem algum tipo de vedação legal por uma questão pessoal dela. Tá? Isso é muito relevante, tá, gente? Tem alguns tipos de recurso que a entidade pode captar e o regramento, a normatização para aquele tipo de projeto faz proibições nessa linha também. Então, por exemplo, a entidade fez uma parceria com o poder público via marco regulatório das organizações de sociedade civil, o MIROS, que é uma lei bem conhecida porque é ela que rege a maioria das relações entre uma entidade formalizada e o poder público, inclusive com repasse de recursos do poder público para a entidade. Tem um dispositivo no MIROS que fala, você não pode pagar servidor público com esse dinheiro, salvo exceções previstas em lei, ali, que são casos mais específicos, mas como regra geral não. Então, se eu não ficar atento quanto a isso, eu como gestor da entidade, eu posso ter depois problema numa prestação de conta. Então, outro detalhe importante aqui. Pode passar, por favor? Quando a gente fala de terceiro setor, e já entendido que o terceiro setor envolve organização. Vocês estão me ouvindo aí? Beleza. Muito bom, obrigado. Normalmente, a gente tem dois tipos de pessoa jurídica dentro do chamado terceiro setor que configuram justamente esta organização. Associações, como um primeiro exemplo, é o exemplo mais comum. Eu arrisco dizer que todo mundo que levantou a mão e falou, eu trabalho vinculado a um CNPJ específico, está vinculado a uma associação, é disparadamente o tipo mais comum no terceiro setor, mas temos também as fundações, que aparecem com uma frequência menor, mas eventualmente a gente vê também no terceiro setor. Claro que tem também outros tipos de entidade, tem cooperativa, alguns tipos de cooperativas são entendidos como organizações de sociedade civil, instituição religiosa, mas aqui eu vou fazer um recorte, principalmente nas associações, que como eu falei, são as figuras mais comuns. O que é uma associação? Associação é uma reunião de pessoas que se unem para executar alguma atividade sem intuito lucrativo. Então notem que a gente tem uma liberdade de tema nas associações que é muito grande, Eu posso criar uma associação virtualmente para qualquer coisa, desde que esse objeto não seja proibido por lei. Eu não posso montar uma associação dos traficantes de arma. Claro que não.
Mas eu posso montar uma associação de bairro, eu posso montar uma associação de formandos, eu posso montar uma associação para fazer um clube social, para ter uma estrutura de lazer para os associados, que são exemplos que não necessariamente estão dentro do terceiro setor, nessa concepção de atividade de interesse social. Mas não tem problema nenhum sobre o aspecto jurídico, são entidades legítimas para a finalidade que elas fizeram. E esse mesmo tipo de pessoa jurídica eu posso fazer para atuar na área da cultura para uma comunidade carente, inclusive pensando em prevenção de criminalidade, né? Isso aí vocês sabem melhor do que eu, ou esporte, ou infância, enfim. Então a associação, ela é um tipo muito comum, porque com duas pessoas eu já consigo montar uma associação. A lei ali é o Código Civil, a Lei 10.406. Ela não fala no número mínimo, mas aqui é uma questão de lógica. Se o conceito é uma reunião de pessoas, para eu ter uma reunião, no mínimo 2, né? Eu sozinho não faço reunião. Mas pode ser 2, pode ser 200, pode ser 2.000, aí não tem limitação. E uma associação, ao contrário das fundações, essa é talvez a diferença principal aqui entre os dois tipos de pessoa, uma associação não precisa necessariamente de um patrimônio inicial. A fundação precisa. Uma fundação, ela obrigatoriamente é criada por meio de um patrimônio. E eu só consigo criar uma fundação, né, destinando um patrimônio que seja viável do ponto de vista econômico para exercer a atividade que eu pretendo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando resolve montar uma fundação é um estudo de viabilidade econômica em relação ao objeto da fundação e o patrimônio que está sendo destacado para criar a entidade e a aprovação do Ministério Público. A fundação é acompanhada pelo Ministério Público desde antes dela existir. E aí, se o patrimônio que eu estou destacando não for viável no sentido econômico para a proposta, eu nem consigo criar a fundação. Então, esses são alguns detalhes que eu acho que explicam um pouco por que a associação é uma figura tão mais comum que a fundação. Tem a questão patrimonial, tem a questão da própria agilidade de gestão, né? Às vezes, os meus processos, eles naturalmente ficam mais lentos porque algumas coisas têm que obrigatoriamente passar pelo Ministério Público. E principalmente no interior, o Ministério Público, normalmente, é o promotor de justiça da comarca, ele normalmente não é exclusivo de fundações. Ele está por conta de outras coisas. Ele faz tribunal do júri, ele atua na defesa do consumidor e, além disso tudo, ele toma conta das fundações da cidade. Ou seja, é natural que, em casos assim, a pessoa que faz o velamento, às vezes, não tem tanta familiaridade com o assunto do terceiro setor. Então, esse é um detalhe importante também. Então, se eu criar uma associação, eu nunca vou ter algum tipo de relação com o Ministério Público? Não necessariamente. Se a entidade ela fizer gestão de recurso público, captar dinheiro com incentivo fiscal, gozar de imunidades ou isenções tributárias, ela fica sujeita sim à fiscalização do Ministério Público e de outros órgãos de controle também, Tribunal de Contas, enfim. Então a gente tem que ter essa percepção do ponto de vista da responsabilidade que a gente assume dentro de uma organização. Isso vai ter tudo a ver com questões como transparência, prestação de contas, a contabilidade, o financeiro, etc. Bom, então vou criar uma entidade. Qual que é o documento básico de uma organização do terceiro setor? É um documento chamado Estatuto Social. O Estatuto Social é a alma da entidade, do ponto de vista documental. Ele que vai conter os elementos mais básicos para o funcionamento daquela organização. A começar pelos seus objetivos, pelo seu nome, pelo seu endereço, onde é a sede dessa entidade, como que ela se organiza internamente, como que ela se gerencia, como que ela pode ser extinta, qual que é o quórum de deliberação para uma extinção de uma entidade, e se isso acontecer, como que o patrimônio dela remanescente vai ser destinado,
como que uma pessoa pode ingressar numa associação, como que ela pode ser excluída. Tudo isso que eu mencionei são exemplos de cláusulas obrigatórias no Estatuto de Associação. Eu vou focar mais na associação, porque eu acho que deve ter uma fundação aqui, imagino, né? Enfim. Mas isso quer dizer que o Estatuto só contém esse tipo de assunto? Não. Na verdade, ele pode conter qualquer coisa. Só que poder conter qualquer coisa para além dos temas mínimos obrigatórios não significa dizer que é bom que ele contenha qualquer coisa. Percebam aqui uma questão bem importante. O Estatuto, eu costumo dizer que a gente tem que ser muito cirúrgico, tanto em relação ao tamanho quanto ao conteúdo, as formas como as coisas estão sendo definidas no Estatuto, que, como eu já mencionei, é uma regra interna. A entidade fica obrigada a cumprir o Estatuto o tempo inteiro. Se por um acaso eu elaboro um Estatuto e depois eu percebo que eu errei a mão, ele ficou grande demais, ele ficou burocrático demais, ele não está funcionando, o meu processo de alteração do Estatuto, ele é um processo que ele tem também um certo nível de complexidade. No caso de uma associação, eu tenho que convocar uma Assembleia Geral, que é a Assembleia de Associados, é o órgão máximo da entidade, fazer uma reunião, deliberar sobre as modificações, levar para o cartório, que às vezes no cartório demora, no cartório tem custo, enfim. Então, tem que tomar esse cuidado para o meu Estatuto não virar um elefante branco nesse aspecto. Muitas vezes faz mais sentido para a entidade um estatuto que é mais enxuto, mais principiológico, dá umas diretrizes mais gerais, e depois eu vou organizando a entidade do ponto de vista documental com outros instrumentos. Eu acrescento um regimento interno, por exemplo, dependendo do tamanho da entidade, está fora do estatuto. O que o estatuto vai dizer a respeito dessa matéria? Vai dizer quem tem competência para elaborar esse documento, ponto. Normalmente a diretoria, que é um órgão que é mais executivo, é mais de dia a dia, é menor do que a Assembleia e é mais fácil a gente conduzir, né, as reuniões, as atas, justamente por ser uma estrutura menor, mais ágil. Eu posso ter o regulamento de compras e contratações, como eu mencionei, eu posso ter um código de ética, eu posso ter mil coisas assim, depende da realidade da organização. Aí o planejamento, né, do funcionamento é que vai me sugerir algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos no slide para frente de documentos que podem existir, que não necessariamente têm que existir em todo caso. Tá? Eu tenho que sempre pensar na realidade da organização. Pode passar, por favor. Bom, então é exatamente isso que a gente está falando, né? Quais cláusulas ou temas devem ser obrigatórias no Estatuto? Quem vai falar o que é o mínimo obrigatório, como eu mencionei, é o Código Civil, lei, de novo, 10.406. E sem esses elementos mínimos, eu nem consigo registrar o Estatuto no cartório. Mas, como eu falei, são pontos bem ali básicos: objetivo, forma de gestão, né, forma de admissão de associado, etc, etc. Só que quando eu penso ali na governança da entidade, né, ou seja, em todas as regras que se aplicam na gestão da organização e também no organograma da entidade, não necessariamente o Estatuto é um documento exaustivo, exauriente nesse sentido. Eu posso ter alocação em outros documentos como prática de gestão. Tem uma questão que é uma dúvida muito comum no terceiro setor, que diz respeito às questões de títulos e certificados. As entidades do terceiro setor podem se habilitar a certos tipos de certificação. Os mais conhecidos, né? SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é um antigo certificado de filantropia. Esse é o que hoje talvez tenha um impacto mais relevante, porque ele tem uma questão tributária, né? Ele é entendido hoje como uma condição para gozo de certas imunidades tributárias pela entidade, né? Teve uma mudança recente dessa legislação e teve uma discussão, ainda tem uma discussão tributária polêmica sobre esse certificado, né? Que o tempo não vai permitir que eu desdobre, mas no final eu vou deixar os meus contatos. Quem interessar pelo assunto tem material disponível nos meus links ali de palestra, de artigo, enfim.
Mas o SEBAS é um certificado, a utilidade pública é um certificado muito antigo, que está em desuso. Na verdade, o título de utilidade pública federal ele nem existe mais, que era o mais antigo, foi revogado ali por volta de 2016. Ainda tem algumas leis de utilidade pública estadual e municipal, mas na prática a gente observa que é um título que ao longo do tempo foi perdendo a relevância prática, porque a legislação foi sendo alterada e algumas coisas que antes eram exclusivas para entidades com esse título passaram a ficar disponíveis para qualquer entidade, independente da titulação da utilidade pública. O próprio SEBAS é um exemplo. Até 2009, para a entidade pleitear o SEBAS, ela tinha que primeiro ser utilidade pública federal, entre outros requisitos. Isso mudou em 2009, né? Chegou uma outra lei que alterou e eliminou essa exigência. Temos o título de OS, de Organização Social, que a gente não pode confundir com OSC, que é outra coisa. OSC é Organização Sociedade Civil. É um termo mais geral. É o que seria talvez o equivalente à ONG antigamente, né? Para falar das entidades como um todo, independente de certificado. OS é um título que tem legislação própria, que a entidade pode se habilitar a certificar dessa forma, e que embasa alguns tipos de parceria da entidade com o poder público. Normalmente parcerias que são ali mais complexas, mais robustas, o Estado faz uma série de exigências para a entidade, para ela obter esse certificado, para aí depois ela poder ser parceira para esse tipo de relação. E o título de OCIP, que é Organização Sociedade Civil de Interesse Público, que tem ali alguma similaridade com a OS, tá? Mas que também hoje está em desuso. Muito pelas mesmas razões que eu mencionei na utilidade pública. O que antes era exclusivo de entidade titulada como OCIP, hoje normalmente já é uma possibilidade geral para o terceiro setor, independente de certificado. Então, nessa parte aqui de títulos, que tem muito a ver com a maneira como eu formalizo a entidade, a maneira como eu escrevo o meu estatuto, né? Isso aí condiciona uma série de elementos da minha organização. Muitas vezes me perguntam qual que é o melhor título que existe. Eu sempre respondo que depende. Depende do que a entidade quer fazer, depende de como ela quer e pode se estruturar. Então, esse tema, ele sempre está muito condicionado a gente entender o que eu quero fazer com aquele título. E é muito comum a entidade, quando aprofunda nessa pergunta, ela muda de ideia. Ela fala, não, mas eu achava que era outra coisa, isso aqui vai dar muito trabalho para pouco resultado adicional, então talvez seja melhor não ir por esse caminho. Isso é super natural, né, nessa discussão. Imunidades e isenções, também não dá tempo de ir muito a fundo aqui, mas o primeiro ponto que eu queria destacar, eu já falei, né, não é porque a entidade encontra-se no terceiro setor que automaticamente ela está dispensada de toda a tributação que existe, depende, tá? Tem alguns tipos de imunidade ou de isenção que vão depender da maneira como o meu estatuto está escrito, que vão depender de eu ter um certificado, então eu tenho que me preocupar com isso daqui. Eu já vi entidade ter muito problema por simplesmente não pagar tributo nenhum, sem fazer essa análise, porque ela foi mal orientada lá na origem. Alguém falou para ela que ela não tinha que pagar nada de tributação, ela acreditou. Aí lá na frente, um dia o fiscal da Receita bate na porta com uma conta que pode às vezes ser muito grande. Captação de recurso, né? A Esther falou mais cedo sobre captação de recurso. Eu vou deixar só nesse material, eu também não vou ir muito a fundo, vou deixar só para vocês terem a informação aqui. No finalzinho do meu material, tem os principais instrumentos de captação de recurso no plano federal. Quando eu falo aqui de captação de recurso, é captação incentivada. É a pessoa aportar um patrocínio no projeto e ela ter um abatimento tributário em função desse aporte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final. Pode passar. Outros documentos para além do estatuto, né, como eu na verdade, acho que eu já falei de todos ou quase todos aqui, que a entidade pode vir a ter, né? Um regimento interno. Qual que é a função do regimento interno? Ele não é uma cópia do estatuto, não. O regimento interno é um documento cuja essência é ser regulamentadora, ou seja, alguns pontos que o estatuto trata ali de forma mais geral, mais principiológica, o regimento pode eventualmente detalhar.
Digamos, a entidade tem um certo setor de atendimento. Aí eu faço um regimento interno para aquele setor, falando que horas que ele abre, que horas que ele fecha, qual é o protocolo de atendimento, né, se tem empréstimo de material ali, como é que isso tem que ser feito, como é que é formalizado, etc. Dá para ficar em um exemplo. A questão do compliance, né, da integridade, que é um assunto que nos últimos anos deu muita força, principalmente por causa da legislação anticorrupção. Isso aqui, na medida que a entidade vai tomando um corpo maior, vai ficando mais robusta, isso vai se tornando mais necessário. Então, eu tenho ali, por exemplo, um código de ética para os colaboradores da instituição, né? Eu tenho uma ouvidoria, um canal de denúncia, né? Especialmente nos casos da entidade que faz gestão de recursos públicos, né? Esse tipo de cuidado ele é importante, né? Não quer dizer também que se a entidade não tiver hoje um plano de compliance todo bonitinho, ela está na ilegalidade, não é isso. Até porque a gente sempre tem que ter a percepção da realidade concreta. Tem entidade que é muito pequena, que tem pouco orçamento. Então eu tenho que ir construindo as coisas aos poucos e sempre dentro do tamanho da entidade. Termos de voluntariado eu já mencionei, regulamento de compras e contratações também. Há alguns termos de licença. Então tem entidade, por exemplo, que ela produz conteúdo, tem entidade que usa conteúdo alheio, que usa imagem, vou fazer um relatório de atividades aqui para prestar conta do que eu fiz, vou tirar foto das pessoas atendidas. Espera aí, essas pessoas têm que autorizar o uso da imagem. Tem criança, mais complicado, criança tem toda uma legislação do Estatuto da Criança e Adolescente, que bota uma série de condicionantes para o uso daquela imagem. Por mais que a minha intenção seja boa, não quero explorar a imagem de ninguém de forma indevida, mas mesmo assim, eu tenho que ter as devidas autorizações. Documentação contábil, aí a Andréia, que é especialista no assunto, vai poder falar muito melhor do que eu só levanto sempre essa lebre aqui, para a gente não perder isso de vista. É uma das coisas mais básicas, mais fundamentais para qualquer organização do terceiro setor, é ter uma contabilidade especializada, que entenda do assunto adequadamente, senão vai ter problema. Um outro tema super atual, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é outro assunto aí que está pipocando, que é basicamente você ter ali uma série de documentos e regras e observar uma legislação em relação a dados pessoais que a entidade tenha que eventualmente utilizar, né? Ou seja, dados de pessoas físicas. Poxa, o que isso tem a ver com o terceiro setor? Isso está muito presente na realidade do terceiro setor, na verdade. Peguei os dados do voluntário para fazer o termo voluntariado, isso tem que ser feito observando as regras da LGPD. Fiz uma rifa para levantar fundo, olha que coisa maluca. Estou colhendo dados aí. Ninguém falou que na LGPD a minha coleta de dados tem que ser pela internet, não. Pode ser no papel, está sujeito à mesma legislação e por aí vai, tá? Mas sempre tomando um cuidado, né, de não perder, de novo, o foco em relação ao tamanho da entidade, a realidade concreta. Eu já vi alguns casos de planejamento de proteção de dados para instituições que eram coisas completamente disparatadas. Uma entidade ali pequena, com 5 voluntários, 10 voluntários, tinha uma documentação de LGPD de 50 páginas. Ou seja, um negócio totalmente inexequível. Porém, é um assunto que tem que estar no radar, porque eu já tenho visto empresas patrocinadoras condicionando o patrocínio à entidade demonstrar que ela tem uma documentação de proteção de dados, mínima que seja. Uma política de privacidade simples, um termo de uso. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, porque como as empresas estão muito preocupadas com esse assunto, que é um assunto que às vezes as toca de uma maneira muito mais intensa do que o terceiro setor, isso muitas vezes reflete nas relações externas da empresa. Vai fazer ali um patrocínio para aquela organização, aí o pessoal que cuida da LGPD dentro da empresa vai falar, não, mas só pode fazer o patrocínio se a empresa estiver de acordo com essa lei. A empresa não, desculpa. Se a organização estiver de acordo com essa lei. Aí de repente você é pego de surpresa. Opa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, mas a condição para o patrocínio você está com a LGPD adequada. Então é um outro assunto que tem que entrar no radar quando a gente pensa em organização de um modo geral. Pode passar.
E para encerrar aqui, eu vou deixar, como eu falei, o material disponível, né? Os slides finais, eles apontam os principais instrumentos de captação de recursos no plano federal. Então, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Fundo de Infância e Adolescência, que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal também, Fundo de Defesa do Direito de Idoso, Lei de Reciclagem, que é uma coisa super nova, apareceu esse ano aqui, tá? E doação direta para entidades do terceiro setor. Bom, eu estou fazendo um recorte federal para vocês terem o material na mão, mas isso não quer dizer que são os únicos instrumentos, tá? Eu posso ter instrumentos de captação de recursos com base em legislação estadual, como a gente tem aqui em Minas, por exemplo, tem lei estadual de incentivo à cultura e lei estadual de incentivo ao esporte, e eu posso ter também legislação municipal. Belo Horizonte tem uma lei de incentivo à cultura municipal. Então esse é o primeiro ponto. E esse ponto é importante pelo seguinte motivo, né? Entender que eu tenho ali camadas diferentes relacionadas à captação de recursos e à legislação. O que ocorre? Muitas vezes a entidade elabora um projeto e tenta captar recursos usando essas ferramentas de incentivo fiscal. Como é que eu faço para o meu projeto estar habilitado? Para a pessoa que fizer o patrocínio poder abater no imposto dela e isso incentivar a doação. Aí eu vou elaborar o projeto, aprovo junto à autoridade, né, respectiva. Então, fiz um projeto de reciclagem, aprovei no Ministério do Meio Ambiente. Isso aí não está funcionando ainda não, mas vai funcionar em breve, porque já tem a lei, falta agora regulamentar. Ou, fiz um projeto de esporte, aprovei junto ao Ministério do Esporte. Fiz um projeto para executar no Fundo de Infância e Adolescência, aprovei no Conselho de Direitos de Criança que gerencia o fundo, por aí vai. Beleza, estou com o projeto na mão. Aí, eu vou atrás de captação, mas sem muito rumo, sem muito norte, bato na porta de todas as empresas que passam na minha frente. O que acontece? Primeira coisa, quando a gente fala da renúncia fiscal, né, e do incentivo fiscal aos projetos, a gente tem que entender que dentro do Brasil, né, a gente tem diferentes entes federativos, né, ou seja, o país Brasil, né, República Brasileira, é composta por União, que é uma pessoa jurídica de direito público, os Estados-membros, né, 26 estados, cada um é uma pessoa jurídica diferente, o Distrito Federal e os municípios, 5.500 e tantos municípios no Brasil. A Constituição da República, que é a norma jurídica mais importante que a gente tem, né, aqui é hierarquicamente superior a todas as outras, entre outras coisas, ela define a competência tributária de cada um desses entes. Por que a União pode cobrar imposto de renda? Porque a Constituição da República falou que pode. Atribuiu à União a capacidade tributária de criar um imposto sobre a renda. Por que o Estado cobra IPVA? Pelo mesmo motivo. Porque a Constituição deu ao Estado o poder de cobrar um imposto sobre propriedade de veículo automotor. Por que o município cobra IPTU? Por aí vai. Esse ponto é importante pela seguinte razão. Quando eu tenho um projeto aprovado em determinada regra jurídica, eu tenho que entender qual é o tributo que está vinculado àquele projeto, ou seja, qual tributo o doador abate ao fazer o aporte no projeto e, principalmente, quem é a pessoa ou a empresa que tem esse tributo para pagar. Porque senão, eu vou elaborar o projeto, vou ter o trabalho de elaborar o projeto, de aprovar, e na hora que eu sair batendo na porta, pode ter pessoa que acha o meu projeto maravilhoso, mas ela não tem o perfil tributário para poder ter um incentivo fiscal. Aí muitas vezes o meu esforço de captação se perde, porque não é toda pessoa, toda empresa que tem capacidade econômica para fazer um aporte significativo. Do ponto de vista da legislação federal, o que é importante a gente saber? Que as pessoas jurídicas que podem fazer o aporte com esse incentivo são pessoas tributadas no regime de lucro real.
E no Brasil existem diversos regimes tributários diferentes. O lucro real é um deles apenas. E é o que numericamente tem a menor quantidade de empresas. Normalmente empresas de lucro real são empresas de porte muito grande, grandes indústrias, grandes comércios. Tem uma empresa que quer ser parceira do projeto, só que ela está tributada no simples. Ela pode aportar o dinheiro? Poder, ela pode, só não vai ter abatimento fiscal. Ela vai custear 100% daquele aporte. Ela está no regime de lucro presumido, ela pode? Mesma resposta. Poder, ela pode, só não vai abater. Então, você ter o projeto não faz a menor diferença. O projeto formalizado e aprovado, que eu digo, não vai fazer a menor diferença. Então, tem que ter muita atenção quanto a isso. O meu projeto é aprovado numa lei estadual. Lei estadual não vai poder gerar incentivo para tributo federal. Então, o projeto estadual, eu tenho que correr atrás de empresa que é contribuinte de ICMS, que é o tributo que é atrelado àquela legislação. Então, esse tipo de análise é fundamental para a gente traçar uma boa estratégia de captação, né, a partir dos projetos que a entidade consiga aprovar. E tem muito projeto que, para poder ser feito, vai depender da forma como a minha documentação está organizada, principalmente o estatuto. Então, passando rapidinho aqui, agora pode ser bem rápido mesmo. Pode passar de novo. Lembrando que o material vai ficar disponível, tá, gente? Então, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, cada slide que eu botei aqui para vocês tem o número da lei, porque se você vai tentar captar o recurso, a pessoa tem que saber qual que é a base legal para isso, senão o contador dele não vai liberar. Qual é o requisito básico para você usar, né? A maioria dos instrumentos aqui demandam um projeto previamente aprovado junto a uma instância pública. Lembrando que aqui, por questão de tempo, só o recorte federal, né? Qual é o perfil do patrocinador? Pessoa jurídica tributada em regime de lucro real ou pessoa física, em alguns casos, tá? Que entregam a declaração na forma completa. E aí eu botei o percentual de imposto que a pessoa pode aportar, né, o teto, e qual que é o tributo vinculado. Então aqui é para ter um guia básico da gente entender o que cada tipo de projeto no plano federal pode gerar para a entidade. Pode passar? Na lei da cultura, só um recorte importante. Na legislação cultural, tem dois tipos de projeto, que a gente comumente chama de projeto de artigo 18 ou projeto de artigo 26. O que isso significa? Na lei de cultura, projetos que se enquadram no artigo 18, que é esse artigo que está ali no slide, eles oferecem 100% de renúncia para a pessoa que faz o aporte. A pessoa abate todo o dinheiro que ela botou ali, no imposto dela, imposto de renda. O artigo 26, ele tem um abatimento parcial, ele tem menos impacto do ponto de vista tributário. É mais difícil captar um projeto de artigo 26. E o que está no 26? Tudo aquilo que não está no 18. Tudo que não couber aqui, por consequência, cai no outro artigo. Então, quando a gente faz um planejamento, é sempre estratégico, quando de cultura, claro, né? Tentar enquadrar em algum desses itens aqui, porque ele vai tornar a sua possibilidade de captação mais forte. Ok? Pode passar. Aqui o artigo 26, só para botar os percentuais, a título de curiosidade, pode avançar também. Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que tem uma lógica semelhante à lei cultural, tem que fazer um projeto, tem que aprovar no Ministério, claro que aqui o Ministério é diferente, é o Ministério do Esporte. Com uma observação importante aqui, este ano teve uma alteração na lei do esporte, aumentando os tetos de renúncia, e criou-se uma figura que é muito interessante, que eu acho que pode ter muita aplicação aqui para vocês, que é o seguinte: projetos de esporte com impacto social, ou seja, eu uso o esporte como uma ferramenta de inclusão social, como uma ferramenta de prevenção, de proteção, eles passam a ter uma possibilidade de captação maior do que os outros projetos esportivos. Ou seja, eu vou montar um clube de futebol amador, posso fazer um projeto de lei de incentivo à cultura do esporte? Posso. Quanto que uma empresa pode doar? 2% do imposto de renda dela. Tá bom.
Vou montar uma escolinha de esporte para atender uma comunidade carente, onde tem índices de criminalidade muito altos, e eu quero, por meio do esporte, afastar essas crianças do crime. Posso montar um projeto de lei de incentivo federal ao esporte? Posso. Qual que é o limite que a empresa pode doar para o projeto? 4%, é o dobro do outro. Ou seja, o recorte social aqui dentro da lei do esporte, agora, ele está mais marcado, inclusive em relação às possibilidades de captação. Isso é uma alteração desse ano, tá, gente? Isso aconteceu agora em 2022. É super recente. Então é legal botar no radar. Pode passar, por favor. Ali são os índices que eu acabei de falar, pode avançar. Fundo de infância, que é o instrumento mais antigo de todos, ele é de 1990, porque ele é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só um detalhe aqui, tá? O fundo de infância, e essa observação vale também para o fundo do idoso, ele tem um caminho um pouquinho diferente. O fundo de infância e de idoso, ele que recebe a doação. A doação não é na conta da entidade, a doação é na conta do fundo. E o fundo ele é gerido por um conselho de política pública, normalmente municipal. Mas mesmo sendo municipal, nesse caso, a renúncia é federal, porque a lei federal permitiu que fossem criados conselhos estaduais e municipais. E o fundo depois repassa o dinheiro. Tá? Então tem que tomar um cuidado aqui, primeiro, porque a entidade, para poder receber esse dinheiro, além de projeto aprovado, ela tem que... me fugiu. Tem que estar escrito isso, não, mas é outra coisa, lembrei. Ela tem que estar adequada ao MIROSC, ao marco regulatório do terceiro setor, a lei 13019. Tá? E tem uma discussão super polêmica em relação à possibilidade ou não da entidade, do patrocinador, ao aportar o dinheiro no fundo, poder fazer um direcionamento para a entidade. Então isso também é uma coisa que tem que ficar atento. Eu não vou ter tempo aqui hoje, infelizmente, para ir muito a fundo, mas também tem material disponível ali no link que eu vou deixar para vocês a respeito desse assunto. Então tem que tomar só um cuidado, se a gente for fazer um planejamento relacionado à FIA, verificar junto ao conselho se o patrocinador vai poder direcionar aquela doação, né? Mesmo transitando pelo fundo, ele já indicar para quem que o fundo vai repassar, porque tem lugar que você não consegue fazer isso. Aí a entidade às vezes perde todo o esforço de mobilização, porque depois o dinheiro cai lá numa conta comum e sabe lá para onde ele vai, né? Pode passar, por favor. Fundo de idoso, mesma lógica, pode avançar. A lei de incentivo à saúde, que era o PRONON e o PRONAS, ela está suspensa, tá? Existia um mecanismo de captação na área de saúde para projetos de oncologia ou projetos de deficiência, mas infelizmente o prazo que a lei previa para o uso desse mecanismo expirou e não houve até o momento a prorrogação. Então eu botei aqui mais a título de informação, porque de repente tem alguém planejando fazer um projeto nessa área e esses instrumentos não estão sendo utilizados no momento por conta desse problema legislativo. Vamos ver se de repente ano que vem, né, vai mudar o Congresso, alguém resolve fazer uma lei renovando esses instrumentos, que isso pode ter uma aplicação muito relevante também para esse tipo de área. Pode passar. Lei de reciclagem, nova em folha, esse é o instrumento mais novo que existe. Ele surge este ano porque a lei, apesar de ser de 2021, quando ela foi promulgada, a Presidência da República vetou os artigos que previam incentivo fiscal para a doação de projetos na área de reciclagem. Aí o Congresso, agora em 2022, derrubou esse veto. Então a lei está valendo, inclusive com os mecanismos de fomento. Ainda falta ser regulamentado, tá, gente? Mas eu sugiro depois vocês darem uma lidinha naquela lei 14.260, é uma lei bem curtinha, porque o objeto que permite aderência de projeto a esse instrumento é um objeto super amplo, mas muito amplo mesmo. Não necessariamente a entidade tem que fazer reciclagem para poder enquadrar. Tem várias formas dela enquadrar. Eu posso fazer capacitação de público de reciclagem, eu posso estruturar incubação de entidades, eu posso fazer pesquisa, tem 1000 possibilidades aqui, bastante não. Então já vi casos, por exemplo,
entidades que que fomentam o artesanato em certas comunidades, mas usam material, né, de lixo e reciclam na forma da arte, por exemplo. De repente pode caber um projeto aqui. Não vejo incompatibilidade nesse sentido. Pode passar? Doação direta, que é um instrumento pouquíssimo utilizado, tá? Ele não depende de projeto, não depende de certificado, mas ele é pouco utilizado porque a renúncia fiscal é parcial. A empresa que aporta usando esse instrumento aqui, ela abate mais ou menos 1/3 só do valor que ela entrega, enquanto nos outros mecanismos, em quase todos os casos, o abatimento é de 100%. Então o instrumento também está aqui quase que a título de curiosidade, ele é bem pouco utilizado. Aqui também uma questão para fechar: as pessoas físicas normalmente estão sujeitas a um teto global. 6% do meu imposto eu posso destinar a infância, idoso, cultura, esporte, só que tudo somado. É um teto guarda-chuva, na verdade. Tá? Isso aqui vai ser alterado no futuro breve, porque a lei de esporte hoje, o teto da pessoa física não é mais 6%, é 7%. Então a Receita com certeza vai alterar isso aí brevemente. Mas entendam que tem um teto guarda-chuva. E tem algumas situações de teto compartilhado, que eu também não vou detalhar aqui em minúcias, aí acho que cabe cada entidade fazer um planejamento específico, mas, por exemplo, lei de esporte, projetos sem impacto social, limite de 2%. Só que se a empresa tiver aportado na reciclagem, que o teto é 1, esse 1 consome do esporte, aí fica 1 e 1. Então agora essa parte de captação ela tem umas complexidades que a gente tem que prestar atenção. Até porque normalmente a gente bate na porta da empresa e é muito comum a empresa não conhecer os mecanismos. E a gente tem que fazer um trabalho de convencimento e explicação. Pode sim, o número da lei é essa, o limite é esse, está aqui o artigo. Então esses slides aqui, eu fiz esse recorte de informação pensando exatamente nisso. Você chegou lá, achou uma pessoa que gostou do projeto, quer apoiar, mas nunca ouviu falar de incentivo fiscal. Por onde que você começa a explicar para ela que é possível sim, que ela pode fazer o abatimento, que não tem problema nenhum, que a Receita Federal não vai lá no dia seguinte fazer uma devassa na empresa, não tem nada disso. Tá? São todos instrumentos devidamente previstos em lei. Pode passar, por favor? Muito bem, então, com isso eu encerro esse bate-papo, né, com esse mundo de conteúdo, né, gente, mas como eu falei, a intenção aqui é mais de chamar atenção para certas coisas, tá? Essa questão da capacitação, do aprofundamento no terceiro setor, ele é contínuo, né? É inevitável isso. Eu deixo aqui os meus contatos exatamente para ficar à disposição de vocês, né? Eu sou assessor jurídico da AFAS, né? Já tem alguns anos que a gente trabalha junto, com muito orgulho, né? Com muito prazer. Então a gente tem esse canal de contato também, né? As redes sociais ali do escritório, a gente está disponibilizando sempre conteúdo, né? Artigo, às vezes uma palestra que fica gravada, algumas coisas assim, né? Tem muita coisa que talvez interesse. Então eu queria encerrar agradecendo o convite mais uma vez, agradecer aqui a equipe da AFAS, né? Agradecer a atenção de todos vocês, parabenizar vocês pelas iniciativas sociais. E eu sempre costumo dizer, né, que a gente tem toda essa questão, puxa, é muito conteúdo, é muito detalhe, é complexo, meu Deus do céu, mas é aquela história. Ninguém falou pra gente que salvar o mundo ia ser fácil. Só que isso não é uma desculpa para a gente não tentar. Tá bom? Obrigado.